Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de hoje. Quero aqui dar as minhas boas-vindas a você que se tornou aluno do Seminário Internacional Kairos, a você que sentiu do coração o desejo de aprender mais da Palavra de Deus e juntos nós podemos crescer em graça e em conhecimento. Este vídeo, esta aula, primeira aula de hoje, está sendo aqui postada no meu canal aqui no YouTube, tá bom? É uma aula privada, é um vídeo privado, só você que tem o link pode estar acessando, tá bom? Então é uma aula exclusiva para você que é aluno aqui do Seminário Internacional Kairos. Seja muito bem-vindo a você, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa primeira aula, a nossa primeira matéria do nosso curso básico em teologia, com a matéria Cristologia, porque não há teologia sem Cristo. Não tem como nós entendermos o conceito da teologia se não falarmos e não entendermos primeiramente esta matéria Cristologia. Entendemos a Cristo na sua essência, no que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Jesus Cristo. E olha, vamos lá então para a nossa primeira aula, mas antes aqui eu quero pedir a você, você que está comigo aqui na aula, você que vai assistir esse link de aula, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Não deixe de deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Eu irei responder a todos vocês, porque como eu disse, esta é uma aula privada, é um vídeo privado, só você que tem o link tem acesso, tá bom? Então não deixe ali de não colocar a sua dúvida, a sua pergunta, para que nós possamos responder, interagir, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu também estou nas redes sociais, lá no Instagram, @giovaniogomes.ferreira, e no Facebook, Giovânio Gomes também, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá para a nossa primeira aula de hoje, Introdução à Cristologia. Então você que já está aí com o teu caderno, com a tua caneta na mão, tá bom? Não deixe de fazer as anotações dos textos bíblicos, daquilo que mais te chamou a atenção. Você que tem a sua Bíblia, não tenha medo de rabiscá-la, não tenha medo de marcar. Pega o teu marca-texto, vai marcando aquilo que você achou interessante. As suas dúvidas, não deixe de colocar no papel para depois você enviar para a gente aqui, tá bem? Então vamos lá então ao início da nossa aula de hoje, Introdução à Cristologia, tá bom? Vamos entender primeiro aqui o que significa Cristologia, né? Então eu vou ler para vocês algumas coisas aqui, tá bem? Dentro do que nós vamos falar, e bem compassadamente, bem tranquilo, para que você possa absorver de forma clara, tá bom? Cristologia vem do grego, tá? Que é Christos, que é Cristo ou ungido, significa Cristo ou ungido. E Logos, que significa palavra, assunto, conversa, discurso, uma expressão ou um tratado. Ou seja, é o ramo da teologia que estuda e define a natureza de Jesus, tá? A doutrina da pessoa e da obra de Jesus. Então a Cristologia vai estudar a natureza, a doutrina, a pessoa e a obra de Jesus Cristo na Terra. Então é isso que a Cristologia estuda, é isso que nós vamos estudar nessa nossa primeira matéria aqui do curso básico em teologia, tá bom? É interessante porque nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes que já fazem parte ali do nosso dia a dia, mas que nós não nos atentamos, tá? Então vamos lá. Olha, qualquer estudo sobre a pessoa de Cristo pode abordar apenas a superfície, porque o tratado de Jesus nas Escrituras é tão profundo que desafia a capacidade humana de compreendê-lo totalmente,
tá bom? Esse estudo se faz necessário porque define vários ataques à pessoa da obra de Cristo ao longo da história. Então, o que ele vai fazer? Por que é interessante estudar cristologia? Porque ao longo da história nós sofremos muitos ataques com relação a Cristo, a pessoa de Cristo, a humanidade, a divindade, a sua obra. Então, o estudo da cristologia vai nos ensinar a defender a nossa fé e vai nos apresentar ali algumas coisas acerca de Jesus que nós nem imaginávamos que existia. Então, para isso, o estudo da cristologia, tá bom? Certamente nós estamos diante de um dos principais pilares da nossa fé, que é esse estudo, que é Cristo, tá? Como cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós precisamos aprender dele, para que possamos também, passar esse aprendizado para frente, a fim de convencer, através do Espírito Santo, outras pessoas a acreditarem na obra, na pessoa e na natureza de Cristo. Tá bom? Olha, tem um escritor chamado Erickson, é um livro do ano de 2015, ele diz o seguinte: qualquer cristologia, para ser plenamente adequada, precisa tratar e integrar questões antológicas e funcionais. Pastor, o que isso quer dizer? Vamos ver na prática aqui, tá bom? Vamos falar sobre, então, a pessoa de Cristo. Vamos começar pela pessoa de Cristo. Jesus Cristo. O nome Jesus é a forma grega que se pronuncia Iesous, ou seja, Iesous, que é o mesmo que Josué. Talvez a pronúncia seja um pouco diferente, tá? Eu não manjo tanto de grego, tá bom? Não é minha praia o grego, mas eu preciso falar isso para vocês que vocês possam entender. Faz parte do estudo, tá bem? Mas grego e hebraico não é a minha praia. A gente se vira nos 30 aqui no grego e no hebraico, tá bom? Então vamos lá. Iesous, que significa Josué, que é o mesmo que Josué, tá? Essa é a forma grega do nome Jesus. E no hebraico, Yeshua, cuja etimologia está semanticamente ligada à ideia de salvação, de Cristo, de salvação no caso, E Cristo é o substantivo grego Christos, que deriva-se do verbo kurió, que significa ungir. Cristo é literalmente o ungido. Trata-se de uma helenização do termo Messias, da origem hebraica, que nunca ocorre no Evangelho de Mateus, por exemplo. Apenas em duas passagens bíblicas que nós vamos ver Jesus sendo chamado de Messias, que é aí a helenização desse termo Messias. Apenas em João, no Evangelho de João, capítulo de número 1 e o verso 41, ou no capítulo 4 e o verso de número 25, tá bem? Apenas nesses dois lugares no Novo Testamento você vai ver ali o nome da origem hebraica para Messias, tá bom? Então, entendido agora o que significa o nome Jesus, o nome Cristo, no grego, no hebraico, tá? Vamos então quanto à pessoa de Cristo agora. As Escrituras afirmam que ele é imutável. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 13 e o verso de número 8, ele diz o seguinte: Jesus Cristo é, ou seja, afirmação presente. Jesus Cristo é o mesmo. Isso quer dizer que ele é imutável. Ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro, tá? Cabe-nos, enquanto estudantes da palavra de Deus, buscarmos compreender esse grande mistério dentro daquilo que nos é permitido através da Bíblia Sagrada. Então, Jesus, assim como Deus, é imutável. Não há variação de mudança, não há variação de dúvida na pessoa de Jesus. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça, tá bom? Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler para vocês, que eu achei de suma importância poder comentar com vocês aqui. Muitos têm um alto conceito de Jesus como um grande mestre, grande revolucionário, um líder religioso, humanitário, profeta, quase divino, cheio de Deus e etc. Todavia, qualquer juízo a respeito de Cristo que
que, em primeiro lugar, não reconheça o fato dele ser Deus encarnado, e na realidade uma diminuição do seu ser, uma ofensa, uma blasfêmia, não é um elogio. Tá? Então, vamos lá. Vamos trocando isso aqui em miúdos, tá bom? Para nós compreendermos de forma mais clara, tá? Tudo aquilo que nega que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, que encarnou-se, que esteve no meio dos homens, sendo homem e sendo Deus, não serve como regra de fé para nós. É anátema, tá? É maldito. Porque Jesus é Deus, Ele é o Senhor, e nós vamos nos aprofundarmos aqui dentro desse tema, e eu tenho certeza que vai te edificar demais, tá bom? Fazendo uma pesquisa exaustiva, podemos perceber que não foi e nunca será tarefa simples explicar tais detalhes preciosos a qualquer tipo de ouvinte que estiver atento. Obviamente, depois de acurada a pesquisa, estaremos propondo em termos simples aquilo que de mais essencial podemos extrair de fontes totalmente confiáveis, tá bom? Uma vez que Deus é eterno, imutável, imortal, como ficaria o fato de Jesus ter literalmente estado submisso ao tempo, ao espaço, haja vista seu desenvolvimento normal desde a infância como um homem integral? Crescia Jesus em sabedoria e em estatuto e em graça para com Deus e com os homens, segundo o evangelista Lucas, o doutor Lucas, no capítulo 2 e o verso 52, escreveu: a encarnação do Logos, entre aspas aí, é o verbo que se fez carne, segundo está escrito no evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a sua passagem pela morte, morreu pelos nossos pecados, 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 3, onde, entre vários outros textos, há uma significativa necessidade de reflexão sobre as perguntas que um opositor da fé cristã poderia nos fazer, como por exemplo, e aqui eu vou dar para vocês algumas perguntas, tá? Que é comum nós ouvirmos por aí, com pessoas de outras religiões, pessoas que não acreditam, ateus, enfim. A primeira pergunta mais comum é a seguinte: se Deus não morre, como você diz que Jesus é Deus, sendo que ele passou pela morte? Essa é a primeira pergunta. Como é que nós respondemos isso? A segunda pergunta: se Jesus é homem, como vocês lhe prestam adoração, tendo o mandamento tendo o mandamento de adorar somente a Deus? Essa é a segunda pergunta mais comum. A terceira: se Jesus é perfeitamente homem e ao mesmo tempo perfeitamente Deus, ele não deveria ser duas pessoas? É aquela pessoa que não tem entendimento de que Jesus Deus e Jesus humano são a mesma pessoa no mesmo corpo. Esses são alguns dos vários pontos fundamentais que levaram aos teólogos ao longo da história a debater sobre a autenticidade e a abrangência tanto da natureza humana quanto da natureza divina de Cristo. Gradativamente, ao longo do tempo, a teologia, ao responder essas perguntas ponto a ponto, foi se aprimorando até chegar a um dogma conclusivo, chamado de a união hipostática. Podemos destacar algumas definições sobre a união hipostática, tá? Isso aqui, preste atenção nisso, tá bom? Primeiro ponto: na encarnação do Filho de Deus, uma natureza humana foi unida inseparavelmente, para sempre, com a natureza divina, na única pessoa de Jesus Cristo. Mas as duas naturezas permanecem distintas, íntegras e sem mudança, sem mistura, sem confusão. De modo que a única pessoa, Jesus Cristo, é vero Deus e é vero homem. Tudo bem até aqui, gente? Então é só recapitulando, repetindo. Na encarnação do Filho de Deus, uma natureza humana foi unida inseparavelmente para sempre com a natureza divina, numa única pessoa que é Jesus Cristo. Mas as duas naturezas permanecem distintas e íntegras e sem mudança, sem mistura e sem confusão. Isso nos mostra que Jesus é Deus e é homem. Ok? Tudo bem até aí, gente? Olha, se vocês forem tendo dúvidas, não deixem de anotar as dúvidas, tá bem? Não deixe de anotar e mandar aqui para a gente no nosso
no nosso canal, no nosso grupo lá no WhatsApp, ou aqui no próprio canal mesmo, e eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Não fiquem com dúvidas, nós só aprendemos quando nós perguntamos, quando nós questionamos, tá bem? Então, olha, o escritor Norman Geisler vai dizer o seguinte: o Antigo Testamento proíbe a adoração a qualquer um ou a qualquer outra coisa, exceto a Deus. Está escrito isso em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4, em Deuteronômio, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. O Novo Testamento concorda também, e alguns textos provam isso. Lá em Atos, capítulo de número 14, versículo 15, em Apocalipse, capítulo de número 22, e o verso 9. Todavia, Jesus aceitou a adoração em 9 ocasiões registradas, sem jamais repreender esses adoradores, como documentam as seguintes passagens. Aí eu vou ler para vocês algumas referências aqui para que vocês possam anotar e depois estar lendo aí na sua Bíblia, tá bom? Primeiro, em Mateus capítulo 8 e o verso 2, o leproso curado adorou a Jesus. Lá em Mateus capítulo 9 e o verso 18, um dirigente da sinagoga ajoelhou-se perante ele e o adorou. Mateus capítulo de número 14 e o verso de número 33, os discípulos adoraram a Jesus. Em Mateus capítulo 15 e o verso 25, a mãe de Tiago e João adorou. Em Marcos capítulo 5 e o verso 6, um endemoniado gadareno prostou-se diante dele e o adorou. João capítulo 9 e o verso 38, um cego que foi curado o adorou. Em Mateus capítulo de número 28 e o verso de número 17, novamente, todos os discípulos o adoraram. E em João capítulo de número 20 e o verso 28, Tomé literalmente chamou de Senhor meu e Deus meu, em uma forma de adoração, tá certo? Cada pessoa que se ajoelhou diante de Jesus Cristo evidencia a sua divindade, prova que ele é Cristo. Isto é mais claramente demonstrado pelo fato de Jesus ter se recusado a se prostrar diante do diabo, por exemplo. Isso prova a divindade de Jesus, porque se ele fosse um homem comum, ele teria se prostrado, lá em Mateus capítulo de número 4 e o verso de número 8 a 10. Nós temos exemplo também de Cornélio, que é repreendido ao tentar adorar Pedro. Isso é muito interessante nós compreendermos, porque o próprio apóstolo João foi proibido de se prostrar diante do anjo, que lhe mostravam coisas grandiosas acerca do fim, como está em Apocalipse capítulo de número 19 e o verso de número 10. Tudo isso mostra a importância de cada joelho que se dobrou diante de Jesus e que se dobra no céu, na terra ou debaixo da terra, como está escrito em Filipenses, capítulo de número 2 e o verso de número 10, ou Romanos, capítulo de número 14 também e o verso de número 11. É importante anotar esses versículos para que você possa depois estudar na sua casa, que você possa fazer aí a tua própria análise, tá bom? Então anote esses textos, anote esses versículos, porque nós estamos falando aí desse tema que é muito importante, que é a pessoa de Cristo, tá bom? Então, já no próximo vídeo aqui, nós vamos falar na sequência sobre continuar falando sobre a pessoa de Cristo, mas vamos distinguir agora as duas naturezas, para que você possa entender a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Pessoal, olha só, vamos retomando aqui. Vamos falar um pouco agora sobre a distinção e a unidade das duas naturezas de Cristo, tá bom? Para nós completarmos aqui esse assunto e partirmos já para o próximo vídeo, no próximo assunto, tá bom? Paralelamente à plena divindade e à humanidade de Jesus, a terceira e a quarta afirmações necessárias da cristologia bíblica, que são que na encarnação as naturezas divinas e humanas permanecem distintas e as naturezas são completamente unidas em uma pessoa só. Ou seja, tanto a natureza de Cristo, divina, quanto a natureza do Cristo humano, as duas se completam em uma pessoa só, que é o próprio Jesus. A melhor evidência dessas duas realidades são as passagens bíblicas, nas quais a glória divina e a glória humana de Jesus são apresentadas de forma conjunta.
Então, Isaías capítulo de número 6, notem aí, tá bom? E o verso de número, capítulo de número 9 e o verso de número 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui nós vemos a conjunção das duas naturezas. Um filho nos deu, né? Um menino nos nasceu, um filho nos deu, mostrando a natureza humana, e Deus Forte, Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, mostrando a sua natureza divina. Tá? Lucas capítulo 2 e o verso 11 diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. João capítulo de número 1 e o verso de número 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, mostrando também a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Romanos capítulo de número 1, o verso 3 e 4 diz assim: com respeito ao Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Isso está em Romanos capítulo 1 e o verso 3 ao 4. Lá em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 8, já nos diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Lá em Gálatas, capítulo de número 4 e o verso 4 e o verso 5 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esses versículos apresentam um profundo mistério do eterno e infinito Filho de Deus, adentrando no tempo e no espaço e assumindo a sua natureza humana. Não existe pensamento mais gracioso do que possamos ponderar de que seja esse, tá bem? Então nós vimos aqui, todos esses textos provam tanto a natureza divina quanto a natureza humana do nosso Cristo. Agora, implicações das duas naturezas de Cristo. Isso aqui é muito interessante. A crença de que Jesus é a pessoa com duas naturezas, humana e divina, tem um grande significado para a possibilidade de pessoas caídas entrarem em um relacionamento com Deus. Cristo deve ser ao mesmo tempo Deus e homem, para que possa ser o mediador entre Deus e o homem, fazer expiação pelo pecado e ser um sumo sacerdote empático. Então, Colossenses capítulo de número 1 e o verso 19 ao 20 fala o seguinte: porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Agora, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5, diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Olha que interessante. Olha essa afirmação de Paulo, a primeira carta de Timóteo. Isso já é um grande avanço, uma grande revelação de que Cristo, além de ser Deus, também é homem. Hebreus capítulo 2 e o verso 17 diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas que tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Em sua obra seminal, Porque Deus se tornou homem, Anselmo de Cantuária, lá em 1033 a 1109 depois de Cristo, sintetizou a importância de duas naturezas de Cristo para que a obra expiatória, ao dizer
é necessário que a mesma e a obra e a própria pessoa de Jesus, que há de realizar a satisfação pelos pecados da humanidade, seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo a menos que seja de fato Deus, e a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato homem. Isso aqui é uma exegese do que está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 17, por este servo de Deus, Anselmo de Cantuária, né, no ano de 1083 a 1109 depois de Cristo. Tá? Isso é muito importante nós entendermos. Não pode haver dúvida em nosso coração com relação a isso, uma vez que nós temos os textos para nos provar tudo aquilo que estamos falando aqui. Estamos estudando a respeito da natureza divina e natureza humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, vamos falar sobre erros históricos acerca da unidade das naturezas de Cristo. Tá? Erros que veio permeando aí toda a igreja, alguns grupos de pessoas, alguns grupos com os seus ideais, com as suas filosofias, que falavam ao longo do tempo a respeito disso, citando aí erros históricos acerca dessa natureza de Jesus Cristo. Tá? As 6 heresias históricas relacionadas aí à pessoa de Cristo listadas na tabela que nós vamos mostrar para vocês e citar para vocês aqui abaixo. As primeiras 4 heresias estão descritas acima, que é o nestorianismo, é um nome bem complicado de falar, mas vamos lá. O nestorianismo enfatiza a distinção entre a natureza de Cristo, de tal modo que fazia parecer que Cristo eram 2 pessoas e um corpo. Tá? Agora vem a outra corrente, o outro erro histórico, tá? Com relação à unidade da natureza, que é o eutiquanismo, que enfatiza a natureza, a unidade da natureza, ao ponto que todas as distinções entre elas se perdiam e Cristo era visto como alguma entidade nova, algo novo, né? Como uma única natureza, maior do que meramente homem, sendo plenamente Deus em um novo modo. Tá? Em 451, na verdade, depois de Cristo, líderes da igreja se reuniram em Calcedônia, que era a antiga Constantinopla, tá? E escreveram um credo afirmando tanto a plena humanidade quanto a plena divindade de Jesus Cristo, com as 2 naturezas unidas em uma pessoa apenas. Esse credo formulado na Calcedônia tornou-se a afirmação fundamental da igreja de Jesus Cristo. Esse credo é o mais importante, é o que fundamentou aí a cristologia, tanto com base na visão católica quanto na visão protestante, tá? Eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Como que ficou essa afirmação fundamentada pelo credo calcedônico, tá bom? Vocês podem pesquisar também e ler o credo como um todo, que é muito interessante, é bacana. Diz assim: nós, portanto, seguindo os santos pais, todos perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo alma racional e corpo, combustancial com o Pai, segundo a divindade, e combustancial conosco, segundo a humanidade, e em todas as coisas semelhante a nós, executando o pecado, gerando antes de todos os séculos pelo Pai, segundo a divindade, e nesses últimos dias, por nós e por nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que deve confessar em 2 naturezas inconfundíveis, imutáveis, indizíveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, a prosperidade de cada natureza permanece intacta, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em 2 pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito, Deus, o Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora ao seu respeito testemunharam. O mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Esse aqui é o credo de Calcedônico, tá?
que é o que fundamenta aí a fé cristocêntrica, tanto católica quanto protestante. Tá? Agora, há implicações da cristologia calcedônica. Tá? O credo calcedônico ensina a igreja como falar acerca das duas naturezas de Cristo sem cair em erro. Em particular, ele ensina a igreja a afirmar que, primeiro, anotem aí, uma natureza de Cristo às vezes é vista fazendo coisas das quais a outra natureza não compartilha. 2. Quaisquer coisa que uma das naturezas fizer, a pessoa de Cristo a faz. Ele, o Deus encarnado, é o agente ativo em todo o tempo. 3. A encarnação significa que Cristo adquire atributos humanos, não que ele abriu mão dos atributos divinos. Ele se despiu da sua glória divina, mas não da sua possessão de poderes divinos. 4, nós devemos olhar primeiro para os relatos do ministério de Jesus Cristo nos evangelhos, a fim de vermos a encarnação em atividade, ao invés de seguirmos especulações moldadas por assunções humanas errôneas. E 5, a iniciativa para a encarnação veio de Deus e não do homem. Embora esse credo não resolva todas as questões colocadas aí acerca do ministério da encarnação, ele tem sido aceito por católicos romanos, ortodoxos e pela igreja protestante, que no caso somos nós, ao longo da história, e nunca necessitou de qualquer alteração significativa, porque ela eficazmente articula a tensão bíblica entre as duas naturezas de Cristo e completamente unidas em uma pessoa apenas, tá? Gente, o que tudo isso aqui representa para nós? Primeiro, Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. A sua natureza divina e a sua natureza humana, elas corroboram para um propósito. A natureza humana não aniquila a natureza divina e a natureza divina não aniquila a natureza humana. As duas se completam em uma só pessoa, Jesus Cristo. Tá bem? Como disse João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve entre nós. Ele é o verbo encarnado. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Cristo. Então não dá para nós partirmos aqui para entendermos outros aspectos de Cristo se nós não tivermos isso na nossa mente. Ele é Deus, mas também foi homem. Ele foi homem, mas também é Deus. Então, para mim, esse terceiro ponto aqui, que a encarnação de Cristo adquire atributos humanos e divinos e eles não se dividem, eles não aniquilam um ao outro, muito pelo contrário, eles se completam, porque Jesus ele abdicou da sua glória, da vida divina, mas ele não abdicou dos seus poderes divinos. É tão de tal que tudo que Jesus faz só através dos poderes divinos e do Espírito Santo. Então nós precisamos entender essa verdade, termos como base na nossa cabeça, para que nós possamos ter o pleno entendimento da natureza de Cristo, tá bem? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha tido a compreensão do que nós falamos aqui nessa primeira aula. Caso haja alguma dúvida, alguma ressalva, temos o grupo no WhatsApp, temos aí o chat aqui no YouTube, tá bem? Você pode deixar a pergunta, enviar aí, que nós vamos te responder e vai ser uma bênção, você vai chegar ao entendimento e vai ser muito edificado em o nome de Jesus. Não fique com dúvidas, tá bom? Não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta, nós estamos aqui prontos a responder. Olha, gente, nós vamos finalizar agora a nossa primeira aula, tá? De Cristologia, introdução à primeira aula, tá bom? Semana que vem temos a segunda aula e vamos disponibilizar para vocês e vai ser uma bênção, tenho certeza que vai ser edificante para ti. Olha, no final da matéria nós vamos mandar um questionário para você, tá bom? Para que você possa responder esse questionário, tá? Para que você possa... É uma prova, é uma avaliação, tá bom? Do que você compreendeu, absorveu desse nosso conteúdo, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça, tá? Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? Esse vídeo é exclusivo, só você, aluno, tem acesso, tá bom? Você pode assistir quantas vezes você quiser, que vai ficar disponível lá no canal para você, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, até a próxima aula, em o nome de Jesus. Fique com Deus.